Olá, bom dia. Eu sou a professora Giovana Ramos, eu sou fonoaudióloga e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o transtorno do espectro autismo, né? Como que ele é definido, como que ele é caracterizado e como que é a sua identificação. O autismo, ele foi descrito, né, pela primeira vez, né, muito tempo atrás, lá durante o ano de 1943, pelo psiquiatra e médico austríaco o Hans Asperger, né? E também pelo médico suíço Leo Kanner. Em 43, o Leo ele publicou o artigo, né, Distúrbios autistas do contato afetivo. E nesse artigo, né, nesse trabalho, ele descreveu 11 crianças com as características do autismo que a gente conhece hoje, né? E essas dificuldades incluíam a dificuldade na interação social, nos comportamentos repetitivos e nos interesses restritos, né, dessas crianças. E essa foi uma das primeiras descrições modernas, né, e que batem com a descrição atual do autismo. O Hans Asperger, né, ele estudava essas crianças com essas características semelhantes, né, e a partir daí ele descreveu um grupo que exibia essas dificuldades, né, tanto de interação social, também como de comportamentos repetitivos, né, e que tinham habilidades especiais em áreas específicas, né, por exemplo, em área de matemática, área linguística, por exemplo, né. E ele começou a definir essa condição, né, de psicopatia autista. Na época, né, não era muito raro terem crianças com transtorno do espectro autismo, também era muito desconhecido, né, pelos pesquisadores, pelos profissionais da área na época, né? E tanto o Leo como Hans Asperger, eles contribuíram para compreender, né, o autismo, a sua compreensão, só que as suas perspectivas e terminologias foram diferentes a partir dos estudos e das descobertas de cada um. A síndrome de Asperger e o autismo de Kanner, eles foram usados para descrever as formas mais leves, né, do transtorno do espectro autismo até as mais graves. E lá na 5ª edição, né, do DSM, no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, essas terminologias, né, tanto a síndrome de Asperger como o autismo de Kanner, elas foram unificadas em uma só, né? E aí virou o transtorno do espectro autista ou transtorno do espectro autismo que a gente conhece atualmente. E quem que foi o Hans Asperger? Ele foi um psiquiatra também, né, médico austríaco, que trabalhou com essas crianças durante a década de 1930 e 1940, respectivamente. Ele também publicou um artigo, né, muito importante, que descreveu um grupo de crianças com as características, né, também que o Kanner tinha visto também, e ele chamou também ela de psicopatia autista. E essas crianças também tinham dificuldades, né, de interação social, também tinham comportamento repetitivo e os interesses restritos em determinadas áreas. Ele observou também que essas crianças tinham uma inteligência normal, esperadas para a idade delas, né, ou até acima da média, né, com um QI elevado, e habilidades especiais, né, em áreas específicas, como a gente já tinha falado, em área matemática, área linguística, né, aprender outras línguas sozinhos, por exemplo. Essas crianças também tinham uma fala formal, né, uma fala muito, digamos assim, robotizada, uma fala além do esperado para a sua idade, ou uma fala pedante, com ecolalias, com estereotipias, por exemplo. E ele acreditava que essas características, né, elas faziam, né, que a gente também acredita hoje, que elas fazem parte de um espectro, né, de comportamentos que se encontram no autismo, né, e com algumas diferenças distintas. O indivíduo ele nunca vai ser igual ao outro, né, e mesmo no espectro também, ele tem as suas particularidades. E aí, somente nas 2 últimas décadas que o trabalho do Asperger, né, foi reconhecido, né, e aí a síndrome de Asperger, ela foi introduzida para descrever uma forma mais leve do autismo, né,
E atualmente, a síndrome de Asperger, ela não é mais usada no DSM. Ela foi unificada também, né, desde 2013, todas as formas do TEA, tanto o TEA mais leve, né, com altas habilidades, por exemplo, eles são diagnosticados como o transtorno do espectro autista, né, não como mais síndrome de Asperger, né, como era definido. E aí, o Kanner também, ele teve um papel fundamental na descrição e no reconhecimento do transtorno do espectro autista. Ele publicou também um artigo, né, que se chamava Autistic Disturbances of Affective Contact, que foi um marco na compreensão do autismo, né. Ele também descreveu essas crianças que apresentavam essas características, né, com dificuldade de interação social, né, comportamento repetitivo e interesses restritos, né, como também o outro autor. Essas crianças também, elas pareciam estar fechadas em si mesmas, né, são coisas que a gente observa atualmente, são crianças que têm dificuldade de estabelecer as conexões emocionais com outras crianças, né. E a pesquisa dele foi fundamental para estabelecer o autismo como um transtorno neuropsiquiátrico, né? E nos ajuda até hoje a lançar as bases para as pesquisas e intervenções que a gente usa atualmente. E qual que é a definição do TEA atualmente? Ele é um distúrbio, né, neurológico que ele vai afetar o desenvolvimento e o funcionamento social do indivíduo, né? Tanto o funcionamento da comunicação, né? O funcionamento do comportamento, por exemplo, o funcionamento sensorial, né? E ele é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento e a gente vai observar que esses primeiros sintomas, esses sinais, eles vão aparecer ali durante a primeira infância e eles vão persistir ao longo da vida da pessoa, né? E as características desse transtorno do autismo, eles vão variar, né, de pessoa para pessoa, cada indivíduo é único, né? Mas geralmente eles vão incluir dificuldades de interação social, né, na maioria das vezes de comunicação, crianças com atraso de fala importante, com atraso de linguagem importante, além de comportamentos restritivos, repetitivos, de problemas sensoriais também. O autismo, ele é considerado como um espectro, né? E esses sintomas, eles vão variar de mais leves a mais graves, né? E eles podem ocorrer em diferentes combinações, né? Algumas pessoas, algumas crianças, elas vão ter habilidades excepcionais, né? Elas vão ter altas habilidades, né? Em alguns casos, como habilidades para matemática, né? Na resolução de problemas matemáticos, habilidades para a música, né, habilidades de memória, de linguagem, por exemplo, a gente vê muita criança que aprende uma nova língua sozinha, né, enquanto outras crianças elas vão ter outras dificuldades, né, associadas, pode ter uma deficiência intelectual, pode ter um transtorno, né, de hiperatividade, de atenção, como comorbidade do transtorno do espectro autismo. E aí, embora a causa do autismo ela não seja conhecida, a gente acredita que tem uma combinação de fatores genéticos e também ambientais, né? Durante a gestação, né? Fatores tanto da mãe como do pai, né? E o diagnóstico ele vai ser baseado numa avaliação clínica, que ela vai considerar os sintomas, quando é que eles apareceram, como que são esses sintomas, do desenvolvimento da criança, né? A gente vai analisar os atrasos, vai analisar onde que essa criança está em relação ao desenvolvimento, né? Além da observação dos comportamentos, o que que desorganiza essa criança, o que que essa criança gosta, o que que faz ela entrar em uma crise, o que que tira ela de uma crise, por exemplo. Tudo isso a gente precisa avaliar. E aí, cada pessoa no espectro, ela é única. Ela vai ter suas próprias habilidades, as suas necessidades, os seus desafios, né? E ela vai necessitar de um apoio adequado, né? Tanto educacional, como terapêutico, como familiar também, né? E aí eles vão ajudar essa criança, esse indivíduo, a alcançar o seu potencial máximo e melhorar a sua qualidade de vida,
que é isso que a gente pensa com as intervenções, né? Isso que a gente quer oferecer tanto para o paciente como para a família, uma qualidade de vida. E quais são as características do autismo, as características observáveis ali dentro do espectro? A gente observa que são pessoas que têm dificuldades na interação social, têm uma dificuldade de manter relacionamentos sociais, né? De interpretar as expressões faciais, de que com a pessoa está sentindo, se ela está triste, se ela está feliz, dificuldade com a linguagem corporal, com as emoções de terceiros, né? Tem poucas habilidades para iniciar, né, uma conversa, em responder a interações sociais, né? E tudo isso a gente observa de acordo com o grau do autismo, né? Também temos as dificuldades na comunicação verbal e não verbal, pessoas com atraso de fala e de linguagem, pessoas que não vão conseguir, indivíduos, né, que não vão conseguir desenvolver uma fala, né, uma linguagem esperada para a idade, né, podem ter dificuldades também em manter uma conversa, em entender um contexto social, entender uma metáfora, né, dificuldades também de comunicação não verbal, dar um tchau, por exemplo, fazer um positivo com a mão, dificuldades com o contato visual, né? Em manter o contato visual, em sustentar esse contato visual, dificuldades com as expressões faciais, com gestos, né? E essas dificuldades que a gente encontra tanto de comunicação verbal e não verbal, elas podem ser limitadas ou elas podem também ser ausentes de acordo com cada caso. Também temos os comportamentos repetitivos e restritivos. O que são esses comportamentos? São a repetição de movimentos corporais, por exemplo, como balançar a mão, girar objetos, né? Aderência a rotinas fixas, aquela pessoa que todo dia ela precisa vestir a mesma roupa, ela precisa ter a mesma rotina, precisa comer os mesmos alimentos, né? E tem essa resistência a mudanças, isso pode desencadear uma crise caso saia dessa rotina. Por exemplo, passe por um caminho diferente na rua, né? E aí essas pessoas podem ter também interesses obsessivos, né? Os hiperfocos em tópicos específicos. A gente vê crianças, por exemplo, que têm hiperfocos em personagens, hiperfoco em países, em bandeiras, por exemplo, em idiomas, né? E a gente encontra também dificuldades sensoriais, as sensibilidades, né? Com o sensorial, dificuldade em pisar no chão, né? Em um ambiente mais gelado, pisar em uma grama, pisar em uma areia, né? Dificuldades com luzes, com sons muito altos, com músicas, com texturas, né? Texturas de massinha, de amoeba, por exemplo, cheiros, às vezes está fazendo uma comida, cheiro de determinado alimento, né? E aí, todos esses estímulos sensoriais, eles podem gerar um desconforto e levar à reação de evitação, né? Ou desencadear comportamentos desafiadores para o indivíduo. E aí, quais são as comorbidades que a gente observa dentro do autismo? Ele pode vir isolado, né, após o diagnóstico, pode ser um transtorno puro, sem outra dificuldade, né? Só que frequentemente a gente observa que vão existir outras condições juntas com o espectro do autismo, né? Podem ser condições médicas, né? Ou transtornos psiquiátricos, né? Transtornos de saúde mental, como quadros de ansiedade, quadros depressivos, o TDAH, por exemplo, quadros de transtornos de humor, né? E tudo isso, junto com o transtorno do espectro autismo, ele pode afetar o bem-estar emocional e a qualidade de vida. E a gente tem também a deficiência intelectual, né? Uma porcentagem significativa de pessoas com TEA tem a deficiência intelectual, a gente chama de DI, né? E aí, o que é essa deficiência intelectual? Ela vai gerar limitações significativas, né, nas habilidades cognitivas, né, habilidades linguísticas, habilidades acadêmicas, por exemplo, atividades de rotina,
de atividade de vida diária, né? E elas vão impactar diretamente no funcionamento intelectual desse indivíduo. A gente encontra também distúrbios do sono, né? São pacientes que fazem medicação para indução do sono, para ter uma rotina de sono adequada, né? São crianças, são indivíduos que eles têm dificuldade de adormecer, de pegar no sono. Tem insônia, acordam muito à noite, né? Tem distúrbios do ritmo circadiano, apresentam muitos pesadelos, né? E a gente sabe que o sono, né, ele contribui para diversas habilidades, né? E essa falta, né, esses distúrbios do sono, eles podem afetar negativamente o humor, o comportamento e o funcionamento diário do indivíduo. A gente encontra também no autismo os distúrbios gastrointestinais, né? E aí tem uma associação muito forte do autismo com esses distúrbios, né? Como a doença inflamatória intestinal, a síndrome do intestino irritável, além das sensibilidades alimentares. Também temos epilepsia, que é muito mais comum em pessoas com autismo, né, do que na população em geral. E essas convulsões, elas podem afetar o desenvolvimento, né, o desenvolvimento do cérebro em si, a cognição e também o comportamento. E aí, é importante a gente ressaltar, a gente lembrar que nem todas as pessoas com autismo vão ter essas comorbidades. Cada caso é um caso, né? E a presença dessas comorbidades, elas vão variar de indivíduo para indivíduo, né? E o diagnóstico e o tratamento de todas essas comorbidades que a gente encontra, eles vão precisar de uma abordagem multidisciplinar, de vários profissionais ali, para que a gente se trate, né? E que cada um contribua de acordo com a sua atuação. E quais são as causas do autismo? As causas, elas não são totalmente compreendidas, elas envolvem, né, várias causas, tanto ambientais, né, como também genéticas, e elas vão envolver, e aí a gente tem evidências, né, que tem a predisposição genética, né, tanto de parte materna como parte paterna, né, e aí é mais comum, né, uma criança desenvolver o autismo se ela tiver parentes próximos com o transtorno, né, e aí a gente também tem as variantes genéticas, né, que elas estão associadas com maior risco de desenvolver o transtorno também, além de outros transtornos do neurodesenvolvimento, por exemplo, como o TDAH, né, tanto na parte paterna como na parte materna também, pode ser um fator para que a criança nasça com o transtorno do espectro autismo. E aí a gente também tem as anormalidades cerebrais e o desenvolvimento atípico, né? A gente já tem estudos que mostram, né, as diferenças da estrutura cerebral, né, de indivíduos com autismo e sem autismo, né? E aí essa conectividade neuronal, a comunicação, né, em diferentes áreas do cérebro e o desenvolvimento típico e atípico é diferente. A gente também tem os fatores ambientais, né? Essa mãe, ela foi exposta a toxinas, ela teve infecções durante a gravidez dela, ela teve alguma complicação durante o parto, durante o pré-natal, por exemplo. Esses pais, tanto mais o pai, né? Ele tem uma idade paterna avançada. Tudo isso a gente investiga, né? Tem sido levantado hipóteses como os possíveis fatores de risco para desenvolver o autismo no filho, né? Por exemplo, de um casal que tem a idade mais avançada, por exemplo. E aí, disfunções do sistema imunológico. Tem pesquisas também que mostram pra gente que disfunções lá no sistema imunológico, elas podem estar, sim, envolvidas, né, com o desenvolvimento do autismo. E aí, o autismo, ele é um transtorno complexo e heterogêneo. E é provável, né, que haja uma interação complexa entre os múltiplos fatores genéticos e também ambientais. E aí essas pesquisas continuam em desenvolvimento, né, elas continuam avançando para a gente entender e compreender de forma precisa o porquê,
né, do transtorno do espectro autismo. Às vezes não tem na família algum caso, tanto de parte de pai como parte de mãe, e a criança nasce com o transtorno. Tudo isso a gente está pesquisando e está buscando entender o porquê. E como que é o diagnóstico? O diagnóstico ele vai envolver, né, uma avaliação abrangente e ela vai ser realizada por profissionais de saúde qualificados, profissionais que tenham experiência, né, em autismo, eles precisam ter essa experiência. E aí, como que começa essa avaliação? Uma entrevista detalhada com os pais, essa entrevista é o momento de anamnese, né, com os pais ou com o responsável pela criança, ou até mesmo com o próprio indivíduo, né, se for um indivíduo adulto, né, por exemplo, um adolescente, né, para a gente obter as informações sobre o histórico de vida, né, o histórico de gravidez, o desenvolvimento, o comportamento, quais são os sintomas que essa pessoa apresenta, né, atualmente. E aí, essa entrevista inicial, ela pode abordar diversas áreas, né, como a área social, a área de comunicação, os interesses dessa pessoa, né, se ela tem algum comportamento repetitivo. A partir dessa avaliação clínica, a gente já começa a observação direta. A gente vai observar diretamente, né, o indivíduo em diversos contextos, né. Um contexto de casa, os pais, né, ou os responsáveis podem trazer para a gente. O contexto escolar, o profissional ele pode estar em contato direto com a escola. No ambiente clínico em si, né? E aí a gente passa a avaliar o comportamento social, né, com as observações diretas. A interação, né, com outras pessoas. No caso de crianças, a gente pode fazer ali uma observação conjunta, né? Observar a comunicação verbal e não verbal, observar como que essa pessoa, esse indivíduo, né, está utilizando essa comunicação, se é de forma verbal, se é de forma, por exemplo, de comunicação alternativa, né? Quais são os padrões de comportamento durante essa observação? Tudo isso a gente precisa anotar, né, e tá ali com eles a par. E a avaliação do desenvolvimento, né? A gente pode estar ali utilizando escalas, por exemplo, testes, avaliações, para avaliar o desenvolvimento, tanto da linguagem como de habilidades motoras, né? Habilidades cognitivas, de interação social, né? E aí a gente já passa para a avaliação dos critérios diagnósticos, né? E esse diagnóstico ele vai ser baseado nos critérios, né, lá do DSM. E esses critérios eles vão levar em consideração a presença de dificuldades na interação social, dificuldade de comunicação e de padrões de comportamento, né? Quando a gente fala da avaliação do desenvolvimento também, a gente pode estar utilizando escalas para o rastreio do autismo, caso esse indivíduo ainda não tenha um diagnóstico fechado. A gente pode utilizar a escala ATA, a gente pode estar utilizando o MChat, a escala CARS, né? Tudo que elas têm parâmetros, né? De scores diferentes para a gente estar avaliando ali os comportamentos, os sinais que esse indivíduo está apresentando. E aí a gente tem também que excluir outras condições, né? Outros transtornos, né? Que possam estar contribuindo também para os sintomas apresentados, né? Realizar exames, por exemplo, exames auditivos, exames genéticos, né? Avaliação de outras condições que esse paciente venha a apresentar. E esse diagnóstico do autismo, ele precisa ser realizado por profissionais qualificados e com experiência, né? Tanto de avaliação como diagnóstico dos transtornos do neurodesenvolvimento. O diagnóstico, ele é um diagnóstico complexo, ele é um diagnóstico que a gente precisa fazer com calma, né? Não é uma coisa do dia para a noite, né? A gente precisa considerar os sintomas, os sinais, né, que esse paciente apresenta, descartar outras condições que a gente observou também ou que a própria família traz, né? E a gente sabe que o diagnóstico precoce, ele é essencial para garantir, né,
as intervenções o mais rápido possível, né? A gente tem questões de poda neural envolvidas, questões do desenvolvimento, né? Para a gente dar um apoio adequado enquanto profissionais para essa família e para esse paciente. E como que o autismo era tratado antigamente? O tratamento do autismo em si ele evoluiu, né, muito ao longo das décadas. E lá atrás, né, antigamente, o conhecimento dele era muito limitado. E as abordagens para o tratamento dele era baseado em teorias, né, que não eram fundamentadas em evidências científicas, né. Tinha uma abordagem psicanalítica, né, porque antigamente o autismo era visto como um distúrbio psicogênico, né, resultante de relações parentais inadequadas, né, de consanguinidade, por exemplo. Tinham também as abordagens baseadas na teoria, né, de Freud, que é a terapia psicanalítica e familiar, né, que era empregada para tentar curar o autismo de certa forma, né, focando na resolução de conflitos emocionais subjacentes, tanto do indivíduo como para a família. E aí tinha também os casos de institucionalização, né? Algumas crianças, elas precisavam, né? Elas eram internadas em instituições especializadas, né? Naqueles casos mais graves, né? E nem sempre esses locais, eles forneciam um ambiente adequado para o desenvolvimento e a aprendizagem desse indivíduo. E aí também tinham as terapias comportamentais tradicionais, né, que eram usadas para tentar reduzir os comportamentos problemáticos, né, e aumentar os comportamentos desejáveis. Elas não levavam em consideração as necessidades e também as características individuais das pessoas, o gosto de cada um. E aí também tinha um enfoque na supressão de comportamentos repetitivos, né, que eles eram frequentemente considerados como anormais, esses comportamentos, né? E eles tentavam suprir, né, fazer a supressão desses comportamentos repetitivos e restritivos, tentando, através dessa intervenção, eliminar eles de alguma forma. E quais são os tratamentos atuais? Esses tratamentos atuais, eles são baseados em abordagens multidisciplinares por profissionais, né, diferentes em cada área de atuação, e são tratamentos individualizados, né, adaptados às necessidades de cada indivíduo. Não é uma receita de bolo, né, que a gente vai fazer ali para cada paciente. A gente precisa levar em conta outras necessidades, né. E aí, esses tratamentos atuais, eles visam melhorar a qualidade de vida, né? Promover o desenvolvimento, né? A comunicação, a interação social e o funcionamento diário. Nós temos hoje a terapia ABA, né? Que ela é amplamente utilizada, ela tem evidência científica, né? E ela vai se concentrar no ensino de habilidades sociais, habilidade de linguagem, de comunicação, de comportamento de adaptação, né? Na redução de comportamentos problemas, de comportamentos disruptivos, né? E ela é estruturada e baseada em reforço positivo e individualizado. Nós temos também o modelo Denver, né, de intervenção precoce. Também temos o Programa de Desenvolvimento Individual, o PDI. Eles vão envolver os terapeutas e os pais também, a família, trabalhando juntamente para promover o desenvolvimento, né? Com ênfase na comunicação, na interação social e nas habilidades cognitivas, né? Que esse paciente apresentar. Nós também temos a terapia de fala e linguagem, né, que é amplamente utilizada por nós, fonoaudiólogos, né, e a gente usa ela, a gente trabalha com ela para melhorar a comunicação verbal, né, desse paciente, a comunicação não verbal também, a articulação, a compreensão da linguagem e também a interação social. Temos também ali a abordagem da terapia ocupacional, né, que trabalha ali nas habilidades motoras finas, né, de autocuidado, de atividade de vida diária, de coordenação motora, tanto grossa como a fina, e também de integração sensorial. E esse trabalho da terapia ocupacional, ele vai ajudar no desenvolvimento, né,
de estratégias para lidar com as sensibilidades que a criança, né, que o paciente apresente, e as dificuldades no processamento sensorial. Temos também as intervenções educacionais especializadas, né, que são programas educacionais individualizados de acordo, né, com o que cada paciente apresentar, e eles vão ser adaptados à necessidade de cada um, né, e eles vão incluir uma variedade de abordagens, né, como ensino estruturado, como tecnologias assistivas, né, estratégias para apoio comportamental, modificações no ambiente de aprendizagem, né. Temos também as terapias de integração sensorial, feita pela terapia ocupacional, a musicoterapia também, que contribui diretamente para o desenvolvimento, a ecoterapia, né? São intervenções também baseadas em tecnologias, são intervenções novas, digamos assim, né? Temos intervenções com jogos, né? Que elas podem ser utilizadas como parte do plano de tratamento individualizado, de acordo com o que cada paciente vai apresentar. E aí, esse tratamento, né, do autismo, ele precisa ser adaptado às necessidades e preferências do paciente, preferências da família também, né? E a gente precisa envolver esses familiares nesse tratamento, porque são habilidades que a gente precisa que elas tenham um reforço sempre, né? Que elas precisam sempre estar ensinadas, né? Tanto em ambiente terapêutico, como também em ambiente familiar, ambiente escolar, e por aí vai. E todo esse tratamento, ele precisa ser fornecido por profissionais qualificados e experientes na área de autismo. É isso, essa foi a aula de hoje. Agradeço a atenção e de mais dúvidas, sugestões, nos mandem via teleconsultorias e até a próxima.